Glória a Deus. Irmãos, pega a tua Bíblia aí, você que ama a palavra, vive a palavra e quer praticar a palavra. Livro de 1 Reis de Israel, capítulo 18, versículo 41 ao 46. Primeiro livro de Reis de Israel, capítulo 18, versículo 41 até o 46. Glória a Deus. Amém? Vai ter ali também no Data Show. Vamos acompanhar a leitura da palavra. E eu creio que Deus tem algo para as nossas vidas aqui. Amém? Vamos ler então? 1 Reis de Israel, capítulo 18, versículo 41 ao 46. Que diz assim: Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há um ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do monte Carmelo e se inclinou por terra e meteu seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto os céus se estremeceram, enegreceram, irmãos, perdoa que enegreceram, e as nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, e a mão do Senhor estava sobre Elias, a qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Repita comigo assim: não há nada, pequena nuvem e uma grande chuva. Vamos repetir de novo para nós gravar isso? Não há nada, pequena nuvem e uma grande chuva. Amém? Irmãos, esse texto aqui, primeiro livro de Reis de Israel, não tem como a gente explicar aqui sem voltar e explicar o que está acontecendo com Israel nesse exato momento. O cenário é que a Bíblia fala que passaram alguns reis, e diante de alguns reis que passaram, uns foi bom e outros foi ruim. Mas a Bíblia diz que um dos piores reis de Israel, nesse período de primeiro livro de Reis de Israel, é Acabe. A Bíblia diz que Acabe foi um dos piores reis de Israel. Por quê? Além de ser o pior rei, a Bíblia diz que ele casa com uma mulher chamada Jezabel, filha de Etibaal. E agora ele edifica altar a Baal, e a Bíblia diz que ele adorou a Baal e a Será, e Deus se irou com Israel. Quando Deus se ira com Israel, o juízo vem. Deus fez a nação de Israel e chamou eles bichinho de Jacó. Deus não fez esse povo para irar, mas a Bíblia diz que Deus se irou, não só por causa do pecado, talvez de adultério e outros pecados. O pecado pior de Israel foi a idolatria.
E Paulo traz uma recomendação para a igreja de Corinto, dizendo: no demais, irmãos, fugir da idolatria. Deus se irou, irmãos, porque eles começaram a adorar poste ídolo chamado Baal e deusa Aserá. Eles acreditavam que esses deuses, eles traziam chuva sobre a terra, também o orvalho sobre a terra. E Deus se ira de uma forma que agora entra do nada, irmãos, entra em cena o profeta Elias. A Bíblia não vai trazer muito respaldo sobre a história de Elias, de onde ele vem, ou melhor, quais os seus pais, são profetas, não são? A Bíblia só diz que ele é da cidade de Tibes, Gileade, uma cidade pequena, e a especiaria da cidade de Gileade era ter azeite. Olha de onde esse homem vem. Elias vem de Tibes, uma cidade pequena, e a Bíblia diz que agora Elias vai se apresentar diante de Acabe, e o primeiro confronto que Elias vai trazer para Acabe é esse: olha, assim diz o Senhor, em cuja presença eu estou, segundo a minha palavra, não vai ter chuva e nem orvalho durante 3 anos e meio. Irmãos, Elias, ele chega diante de Acabe, um rei agora que ele está sendo diante de Deus com mau olhar. A corrupção tem alcançado o reino dele está reprovado por Deus também, e agora ele chega diante de Acabe sem medo, e confronta Acabe dizendo assim: segundo a minha palavra. Irmãos, ele não está dizendo assim diz o Senhor, ele está dizendo: segundo a minha palavra, em cuja presença o Senhor eu estou, diante não haverá chuva e nem orvalho durante 3 anos e meio. Irmãos, ele entrega uma sentença para o rei, dizendo que não vai haver chuva. Israel precisava de chuva, Israel precisava de orvalho. Agora o profeta Elias chega diante de o rei Acabe dizendo: ó, o teu Deus, o Baal e o Aserá não tem poder, e eu vou mostrar que o meu Deus tem poder. Não vai haver chuva, não vai haver orvalho. Depois que ele confronta o rei, ele não vai bajular o rei, preste atenção, ele não vai bajular o rei. A Bíblia diz que agora Deus chega para o profeta e diz assim: dispõe-te daqui e vai para o ribeiro de Queride, porque eu enviei corvos para te sustentar. Irmãos, olha só, antes de Elias chegar ao ribeiro de Queride, Deus já estava enviando corvos para sustentar Elias. E para nós entender melhor, corvos é uma ave de rapina, e a Bíblia diz que de manhã e à noite vinha corvos trazer pão e carne de manhã, pão e carne à noite. Se o corvo é uma ave de rapina, o que chama a atenção do corvo é a carne. O que me chama também a atenção é que o corvo não comeu a carne, mas o corvo trouxe café da manhã para o profeta de manhã e janta à noite. O que é isso? Provisão, irmãos. O que é isso? É Deus cuidando de todas as coisas. Aleluia. Olha que Deus fala: vai para o ribeiro de Queride, habita lá, porque eu já mandei corvos para te sustentar. Deus está dizendo para o profeta: chega ao ribeiro, e quando você chegar lá já tem providência. Eu já abro um parênteses aqui para te dizer: antes de você chegar, o Senhor já está abrindo porta onde você menos espera. Antes de você chegar, já vai ver providência para você. Mas ouve a voz de Deus, porque Elias era um homem que tinha sensibilidade à voz de Deus. Vai para o ribeiro de Queride, habita lá, porque eu mandei corvos para te sustentar. Irmãos, pensa bem, eu fico pensando, esses corvos chegando de manhã, eu posso conjecturar, a Bíblia não traz respaldo, mas eu tenho a liberdade. Os corvos agora acordando Elias, trazendo pão e carne, café da manhã, e à noite trazendo janta. E ele comia, irmãos, e a Bíblia diz agora também, para nós resumir, para nós chegar onde eu quero pregar. Depois o ribeiro de Querite, ele seca. Deus diz assim para Elias: dispõe-te daqui e vai à cidade de Serepta,
lá e não demora ali, não demora, fica, porque eu ordenei uma mulher viúva para te sustentar. Irmãos, Deus está mandando o profeta sair do ribeiro de Querite, que secou, não tem mais corvos, não tem mais pão, não tem mais carne. Agora Deus fala assim: vai para Serepta, porque lá já tem uma viúva para te sustentar. Deus não vai dizer assim, ó, vai lá porque tem uma empresária, vai lá porque tem alguém que tem um patamar, tem dinheiro para te abençoar. Vai lá porque eu já enviei uma viúva para te sustentar. Elias desce para Serepta e Deus fala assim: habita lá. E quando Elias chega na cidade de Serepta, ele se depara na casa dessa viúva. A pergunta é essa, irmão: você acredita que essa viúva estava esperando Elias ou não estava? Ela estava esperando, sabe por quê? Porque Deus diz assim: vai para Serepta, porque eu já ordenei uma viúva para te sustentar. Ou seja, ela já ouviu a voz de Deus. Ela estava esperando o profeta, e ela está pegando um gravetinho, ela está pegando madeira, agora para colocar fogo, e ela ia comer um pão, ela ia beber água, e ia esperar a morte chegar, e ela está pegando um gravetinho. De repente, do nada, quem aparece na porta dela? Elias. Irmão, não é qualquer profeta não, não é qualquer um que está na porta daquela mulher não, é Elias. E quando Elias chega, ele fala assim para ela, preste atenção, Elias fala para ela assim: dá-me um pouco de água. E quando ela entra para buscar água, Elias diz assim: ó, me traz um pão, faz um pão para mim. Irmão, se fosse no dia de hoje, nos dias que estão vivendo, essa viúva não tinha nada para comer, só tinha um pouco. Agora, esse profeta chega e pede para ela água e pede pão, a única coisa que ela tinha. Se fosse nos dias de hoje, alguém ia falar assim: olha só, que aproveitador. Olha só, esse profeta não vigia, está pedindo comida, água e comida para uma viúva que não pode nem ela se sustentar. Mas irmãos, quando o profeta vai na casa da viúva, não é para o profeta ser beneficiado, mas é para a viúva ser beneficiado. Glória, aleluia. Irmãos, o que me chama a atenção é que quando ele chega, ele fala assim para ela: dá um bocado de pão e me dê água. Aí ela disse assim: vive o Senhor e vive a sua alma, que nós estamos aqui com um pouquinho de pão, água, nós vamos comer, eu e o meu filho morreremos. Olha que o profeta diz: faz primeiro para mim. Ah, irmãos, isso é fantástico. É lei da semeadura. Ela está entendendo o que é semear. O profeta diz: faz primeiro para mim, depois para você. Irmãos, o nosso pensamento é esse. Quem já não fez esse propósito? Eu já fiz. Deus, se o Senhor fazer, eu trago. Deus, se o Senhor abençoar, eu honro. Deus, se o Senhor abrir uma porta, eu começo. Não, ela fez antes de abrir. Ela semeou antes de ter. Ai, meu Deus do céu, eu lembro de Ana. Ana está ao templo e ela está sendo agora desconjurada, filha de Belial. Mas chegou um dia que ela entendeu: não, eu não vou exigir de Deus, eu não só vou querer de Deus, mas antes de eu chegar eu vou fazer um propósito. Senhor, não está aqui Samuel, mas quando eu chegar já é teu. Ou seja, ela entendeu: primeiro é para o Senhor, porque quando eu dou primícias primeiro, quando eu semeio primeiro é o reino de Deus, primeiro a justiça, e a demais coisas vos será acrescentada. Eu declaro nessa noite sobre a tua casa, sobre a tua vida, quando você entender, manifestar o reino de Deus, primeiro o reino, te prepare que Deus vai te surpreender. Oh, glória, glória a Deus. Faz primeiro para mim. O problema nosso é esse: eu quero primeiro. Se o Senhor fazer primeiro, se o Senhor abrir a porta, se o Senhor desbloquear algo, ela não. O Elias ensinou ela: semeia primeiro. Irmãos, eu estou pregando para uma igreja semeadora. Eu estou pregando para uma igreja que entende que é princípio. Eu estou pregando para uma igreja que já foi ensinada sobre semeadura, sobre ofertar para profeta, sobre ofertar também para sacerdote, entender a primícia, entender as coisas certas. Então nessa noite, creia, se você fazer primeiro para Deus, te prepare, a bênção vai vir recalcada, sacudida e transbordante. Oh glória! Segura aí que eu estou todo arrepiado aqui, irmãos.
Eu estou sentindo Deus nesse ambiente aqui. E entenda uma coisa: poder de Deus não é só pular para lá e para cá, não, irmão. Poder de Deus não é só falar em línguas estranhas. Mas eu sinto Ele nesse ambiente, nesta casa. O pastor Dejair disse: pastor José, o céu está aberto. Eu entendi, Senhor. Eu sei que o Senhor quer falar isso. Já o pastor Dejair Deus usando ele para liberar essas palavras. Então declaro nessa noite: o céu está aberto sobre a igreja Shekinah nesse lugar. Quem veio dar primeiro, quem veio para ofertar primeiro, quem entendeu a primícia, quem entendeu isso, então te prepare que o Senhor vai trazer o que você necessita. Faz primeiro para mim. Ela fez o pão, trouxe água para o profeta e o pão. Quando ela chegar à porta para abençoar o profeta, agora o profeta libera uma palavra. Assim diz o Senhor: não vai faltar azeite na botija. Não vai faltar farinha da panela, até que o Senhor mande chuva. Oh, glória a Deus. Irmãos, ela entendeu que se ela semeou, se ela ofertou, ela entendeu que também tem uma bênção para chegar. E Deus ama quem dá com alegria, não com tristeza e nem por necessidade. Estamos vivendo tempo, irmãos, que não está sendo fáceis. Estamos vivendo tempo que nosso medidor da nossa fé, principalmente sobre oferta, sobre primícias, sobre ofertar, dizimar na casa do Senhor, é um medidor de fé. Muitos não estão querendo, muitos estão entristecendo o coração, mas Deus ama quem dá com alegria. Não é para o pastor, não, é para a obra de Deus. Haverá uma recompensa. Se eu fosse você, eu começava 2023 dizendo: eu vou semear, eu vou ofertar com excelência, porque vai ter coisa boa para acontecer. Oh, glória, aleluia. Ela entendeu a oferta, irmãos. Ela entendeu a semeadura. E muitas igrejas estão doentes por causa disso. E a enfermidade na hora do ofertório, as pessoas se entristecem, as pessoas fecham o coração. E eu vou mais além ainda: gasta 5, 6 mil no pet shop e dá R$2 uma tartaruga para a igreja. Nossa, pastor vai falar: não estou falando de dinheiro, mas eu não posso cuidar do meu bichinho? Pode. Mas quando você oferta na casa do Senhor, no altar do Senhor, o altar de Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para nenhum homem, irmão. Deus vai te honrar, mas a certeza é: eu vou ofertar, eu vou entregar o meu tudo para Deus. Ele profetizou: não vai faltar azeite nem farinha na panela. Levante a tua mão que tem algo profético aqui. Eu quero declarar em nome de Jesus: não vai faltar azeite, não vai faltar farinha. Oh, glória. Azeite é a presença do Espírito Santo. Farinha simboliza a palavra. Farinha simboliza o próprio Deus. Dentro da tua casa não vai faltar a presença do Espírito Santo, não vai faltar palavra. Enquanto o lugar está tendo escassez de azeite, de palavra, aqui tem palavra, aqui tem azeite. Se você crê, aplauda o Senhor nessa noite. Oh, meu Deus do céu, glória. Não vai faltar, irmãos, não vai faltar o azeite, não vai faltar farinha na panela. Depois que ele profetiza isso, a Bíblia diz que ele está hospedado na casa dessa viúva de Serepta. E de repente o filho dessa mulher, a Bíblia diz que ele está enfermo, a sua enfermidade agravou até a morte. E esse menino morre. Entenda, presta atenção, entre comigo no texto. Elias está dentro da casa dela. Elias está hospedado ali dentro. Mas a enfermidade veio, e junto com ela veio a morte também. Agora é um dos períodos, Elias vai lidar com uma coisa difícil, irmão: lidar com a morte. Elias agora tem que mostrar quem é o Deus da vida dele. Porque se ela semeou, ela entendeu: eu semeei, Deus agora, o profeta profetizou, o Senhor honrou. Tem azeite, tem farinha, mas tem morte. Eita. Tem azeite na minha casa,
tem farinha na minha casa, mas tem morte dentro da minha casa. O que ela precisa é que o Senhor agora ressuscita. Ai meu Deus, algo desceu aqui nessa noite. Tem casa que tem azeite, tem casa que tem farinha, mas o que está precisando é o que o Senhor ressuscite. Ressuscite quem? Mas não tem morto em casa, não tem velório, não tem defunto. Que o Senhor ressuscite sonhos, ressuscite filhos espirituais, ressuscite o teu esposo, ressuscite a tua esposa, ressuscite o teu filho. Eu vou mais além, você que está assistindo nessa noite, talvez você tenha farinha, talvez você tenha azeite, mas sem morte dentro de casa, não tem mais alegria, não tem mais paz. Mas nessa noite, em nome de Jesus, haverá vida, vida, vida para a glória de Deus. Elias vai ter que lidar com morte agora, irmão. A criança morre. Aí a pergunta é, se o profeta estava lá, por que o profeta não orou e Deus curou a enfermidade antes que ele morresse? E nós estamos aprendendo sobre isso. Não tem como, irmão, terceirizar a sua fé. Eu posso orar aqui, o pastor Dejair, o pastor Daniel, mas a oração mais forte, mais poderosa é a tua nessa noite. A intimidade melhor é a tua. É por isso que Jesus diz, quando for entrar, orar com Deus, fecha a porta do teu quarto, vai na intimidade, porque quarto revela intimidade, quarto revela nudez, quarto revela que é só eu e Deus, eu tenho que me expor para Ele. Então, irmãos, tem momento que Deus permite, é só você. O profeta está lá, ela podia ser, irmãos, porque, vou dizer, posso falar a verdade nessa noite? Posso falar a verdade? Então segura aí. Ainda bem que aqui não tem muito isso, mas tem muito lugar que é guru de profeta. Profeta, eu posso ir aqui, profeta, eu posso fazer aquilo. Fica só ouvindo vozes de terceiro. E quando eu fico ouvindo voz de terceiro, é preocupante, porque eu não estou ouvindo mais Deus. A preocupação minha, eu tenho que ouvir Deus. Deus tem que falar comigo. Às vezes a gente ouve pessoas, pastor, dizendo, Deus usou um vaso, Deus usou um profeta, mas você desacredita disso? Não, mas eu tenho que me preocupar. Deus fala comigo nitidamente, como falou com Elias. Eu quero ter sensibilidade à tua voz, eu quero entender e ouvir a tua voz, oh glória. Não temos que ficar ficando terceirizando a minha fé. Eu me escoro naquele, eu me seguro naquele, porque aquele uma hora pode cair, aquele uma hora pode falhar, aquele uma hora pode desapontar, porque somos humanos, somos falhos. Olha só, pega aí, por favor, ô Rafa, abre lá para mim, Tiago, capítulo 5, por favor. Olha lá, Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18. Olha só, Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18. Elias era homem sujeito às mesmas que nós, e orando, pediu para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses, não houve chuva sobre a terra. 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Sabe o que Tiago está dizendo? Olha, Elias, por mais que foi arrebatado, Elias, por mais que foi um profeta chamado perturbador de Israel, mas ele teve as mesmas paixões que nós. Então chega dessa imaturidade. Eu parei por causa dele, eu não vou por causa dela, eu não vou mais no culto porque me falaram, eu não vou mais no culto porque me disseram. É hora de ter maturidade. Eu vim aqui para adorar aquele que pode, eu vim para exaltar o Todo-Poderoso. Homens são falhos, homens são limitados, mas o meu Deus, Ele é imutável, não há sombra nem variações de dúvida. Ele é Todo-Poderoso, e quem vem adorar esse Todo-Poderoso nessa noite, glorifica, aplauda, faz barulho. Ele está aqui nessa noite, Ele não falha, Ele não erra, Ele é imutável, oh glória, aleluia. Essa mulher, presta atenção, vou rápido, ela não vai questionar Elias. Elias, por que você não orou? Elias, por que você não visitou?
Elias, porque você não deu atenção? Elias, porque você não mandou, vou falar, porque você não mandou um WhatsApp? Porque você não mandou uma oração? Porque você não me convidou para o culto? Porque você não me convidou para oração? Porque você não me convidou para aquela festa? Não, ela entendeu, por mais que tem morte nessa casa, mas tem alguém de Deus, que quando Ele liberar uma palavra, eu não vou correr atrás, eu não vou querer colocar o profeta na parede, eu não vou querer comprar profecia, eu quero ouvir Deus, e eu quero entender que tem um homem de Deus, e a qualquer momento é Ele que vai profetizar. Irmão, quem está entendendo? A igreja aqui é muito bem ensinada, e eu acredito que tem, irmão, tem vasos aqui, hein? Tem vasos aqui no meio, gente que Deus usa, Deus já usou pessoa para falar comigo, aconteceu. Eu não duvido se Deus levantar um irmão, Deus levantar uma irmã, Deus levantar um jovem, Deus levantar uma criança. Irmãos, eu não desacredito, eu acredito, porque a Bíblia diz: se não houver profecia e revelação, o povo se corrompe. Mas a preocupação é essa: muitas pessoas estão terceirizando a tua fé, atrás de profecia, atrás de revelação, e a melhor coisa é ouvir, é essa profecia, é essa revelação, é essa palavra. E se você veio buscar a palavra, Deus tem para a tua vida nessa noite. Aleluia. As pessoas ficam correndo para lá e para cá. Vamos atrás do profeta, o raio-x de Jeová, o profeta das revelações. Você está contra? Não. Mas as pessoas se apegam a isso, ficam se apegando a isso. Então a criança morre. Elias está na casa dessa viúva, já tem provisão, já tem azeite, já tem farinha, mas está tendo uma morte. E essa morte tem que ser resolvida. Esse problema tem que ser resolvido. Isso tem que ser tratado. E não é no telhado de outro, não é na casa de outro, não é numa profecia em outro lugar, é aqui dentro, é nesse ambiente. Eu não vou sair. Se ouve aqui, aqui também vai ter vida. Oh glória! Eita, meu Deus do céu, quem está entendendo para dar glória nessa noite? A Bíblia diz, irmãos, agora que Elias vai orar para essa criança, e Deus ressuscita essa criança. Sabe o que a mulher vai dizer? Versículo 46, pode pôr para mim, Rafael, para os irmãos acompanhar aqui. Versículo 46. Oh, maravilha. Versículo 46, não, desculpa, irmão. Versículo... Opa... Ele ressuscita a criança, versículo 22, olha lá, 17, 22, olha lá. E o Senhor ouviu a voz de Elias, a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino, trouxe do quarto à casa dela, deu a sua mãe, e disse: Elias, vê aí, teu filho vive. Olha o que essa mulher vai dizer, irmãos. Então a mulher disse a Elias: nisto conheça agora que és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Irmãos, agora ela entendeu quem era o profeta dentro da casa. Por quê? Homem de Deus. Homem, porque ele é homem, e ele era de Deus também. E ela entendeu: agora eu sei que a tua profecia, a tua palavra houve vida. Então, irmãos, não se assuste, não se preocupe. A qualquer momento Deus vai mandar um profeta de Deus na tua casa, vai profetizar vida. Pode ser eu, pode ser o pastor Dejair, pode ser o pastor Daniel, pode ser o Cláudio, pode ser outro. Mas quando Deus mandar, Ele vem com uma ordenança, Ele vem com direcionamento. Glória, aleluia. Quem está entendendo aí, irmão? Glória a Deus. Pronto, irmãos, a criança ressuscita. Aí Deus fala assim para Elias: Elias,
se apresenta de novo a Acabe. Passou 3 anos, e a fome era tão terrível, extrema, sobre aquele lugar. Agora, Obadias, o profeta Obadias, ele era servo, e servo também de Acabe. A Bíblia diz que ele vai procurar Elias, e Elias que acha o profeta Obadias. Quando ele chega para Obadias e diz assim: Obadias, vai ao teu senhor, conta que me encontrou e eu vou me apresentar a ele. Olha o que Obadias diz, irmão. Olha o que Obadias diz: o reino todo te procura, não posso denunciar o meu senhor, eu sou teu servo. E outra, se eu falar que te encontrei, vão vir te procurar, e o Espírito do Senhor vai te levar para outro lugar, conhecendo o profeta. Obadias estava dizendo assim: Elias, se eu falar que você está aqui, eu vou lá com Acabe. Eu falar que você está aqui, vai que o Senhor te leva para outro lugar. Obadias entendia quem era Elias, sabia com quem estava lidando. Ele disse: não, eu vou me apresentar. E quando ele chega diante do rei Acabe, 3 anos e meio, para nós chegar na pregação aqui, ele diz assim: Acabe, apareia os animais, prepara a sua carruagem, que vai vir uma chuva, uma grande chuva. Irmãos, a gente vê no jornal que de repente do nada vem uma chuva sobre o Paraná, no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro eu estava lá, irmão, veio uma chuva assim, ó, que a gente ficou preocupado. Eu estava em Petrópolis, e foi uma cidade que mais foi assolada pela chuva, e levou casas, e eu estava com o pastor William, ele falou assim: pastor José, está vindo uma nuvem preta, nuvens carregada, e essa chuva é preocupante, porque vai vir muita chuva, e se vê muita chuva, nós descendo a serra de Petrópolis não dá para descer, porque desce morro de baixo, desce pedra. Aí eu comecei a orar, a clamar. Então Elias chega para o Acabe e diz assim: ó, Acabe, prepare os seus cavalos, te prepare, porque vai vir uma chuva, e a chuva inesperada. O jornal fala assim: choveu, que era para chover o ano inteiro com 2 horas, choveu em 6 meses. Não fala isso no jornal? Era isso que Elias estava dizendo: vai vir uma grande chuva. Aí ele sobe para o monte, Elias, junto com o seu moço, e Acabe vai festar, vai fazer banquete. E a Bíblia diz que Elias coloca agora a sua cabeça sobre o seu joelho e começa a orar. Quando ele começa a orar, ele manda o moço: vai lá, olha se está vendo chuva, repara se está tendo alguma coisa. Ele diz assim: não há nada. Diga comigo: não há nada. É isso. É agora que eu começo a pregar. Não há nada. Não há nada. A preocupação nossa é essa: nós não estamos vendo nada. Não há nada. E a Bíblia diz que não andamos por vista, mas andamos por fé. Você começou 2023, disse: não há nada, não tem porta, não tem providência, não há nada. Sabe o que eu lembro? Também do profeta Eliseu, quando ele chega para aquela viúva e diz assim: o que tens em casa? Ela disse: eu não tenho nada. Eu estou pregando para pessoas aqui que estão nesse período. Não há nada. Não está tendo nada. Eu não estou falando somente de panela, de vasilha, vasilhame cheio. Não há nada. Não está acontecendo nada na minha casa. Não está acontecendo nada com a minha família. Eu fiz a campanha dos 12 dias para 12 meses de vitória. Ainda não há nada. Mas alguém profetizou: está vindo chuva aí. Está vindo uma presença aí. Tem uma palavra profética sobre a tua vida. Independente que eu não veja nada, independente que não esteja acontecendo, eu estou debaixo de uma palavra, eu estou debaixo de uma promessa. E aquele que falou, ele é fiel para cumprir. Ele não demora, ele não tarda, ele chega no tempo certo. Glória. Para alguns aqui que está no nada, Deus está dizendo: você está no tempo certo. Para alguns que estão vendo nada, Deus está dizendo: está tendo tudo. Sabe por quê? Tem coisa boa chegando.
Tem algo que vai acontecer, irmão. O moço chega lá, Elias está orando. Elias está no monte orando. Ele vai lá e diz assim, ó, não estou vendo nada. Olha que Elias disse, vai 7 vezes. Irmão, 7 é o número da perfeição. O 7 mergulho de Naamã, embora nada contra, alguns fazem uma campanha, 7 meses, 7 campanha de Naamã que desce e tal. Irmãos, não é superstição. Não temos que usar isso supersticiosamente. Tem crente supersticioso. Daniel orou quantos dias, irmão? 21. E o anjo quando vem diz assim, Daniel, a tua oração foi ouvida primeiro? Tem gente que está no 21º. Tem gente que está no 18º. E tem gente que Deus fala para mim, já ouviu o primeiro dia. Mas por que não aconteceu? É porque essa oração está te deixando mais crente. Essa fidelidade sua, você está vigiando mais. Esse nada teu está deixando você mais crente. Esse nada que você está vendo faz você vir para o culto hoje, o culto de quarta-feira, no meio da semana é um dia exaustivo, cansativo. Uns dirigiram, outros carregaram peso, outros carregaram mármore, outra coisa assim. Aí Deus permitiu esse nada para você estar aqui hoje sentado. Você poderia estar em casa, deitado, comendo uma pipoca, assistindo Netflix, um seriado. Mas você disse, Deus, não tem nada. Deus disse, isso mesmo, não tem nada, porque você vai para a minha presença, você vai para o altar, você vai para descer para a oração, porque agora vai acontecer tudo. Então para alguns aqui estão nada. Para alguns não estão vendo nada. Geazi não está vendo nada. O servo não está vendo nada. Ele volta, Elias diz assim, ó, vai 7 vezes. Pensa bem, primeiro uma ele vai, não vê. Outra vez ele vai, não vê. Na 5ª vez ele vai, não vê nada. Mas na 7ª vez ele diz assim, eu estou vendo uma pequena. Depois da 7ª, agora ele começou a ver. Depois dessas descidas, depois desses propósitos que você está fazendo, você está começando a ver, irmãos. Porque nós queremos que, eu vou lá no culto hoje, você nem sabia que era eu que ia pregar, né? Nem sabia que era o pastor Dejair, nem o pastor Daniel. Eu vou lá, que Deus usa o pastor Dejair, usa o pastor que aconteça rápido, subitamente. Queremos ver agora, aconteceu o exato momento, sair daqui aleluiado. E para alguns parece que está tendo nada, mas Deus está dizendo, eu estou fazendo tudo. Porque eu estou em silêncio, eu estou trabalhando, oh glória. Eu estou em silêncio, eu estou provendo, aleluia. Eu estou em silêncio, mas eu estou fazendo algo que você não está vendo. Em 1 Coríntios capítulo 2, põe lá, Rafael. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Por favor, para a igreja que acredita nessa palavra. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Que vai dizer assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e que o ouvido não ouviu, e que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aquele que os ama. Deus está dizendo, já está tudo preparado, já está tudo preparado. Você não está vendo, mas está preparado. Você não viu, mas tem algo já preparado para você, porque te ama. Esse nada na tua vida não é para te julgar. Esse nada que está acontecendo não é um Deus tirano que está julgando você. Ele só está te trazendo mais perto. Porque quando você não tem nada, o Deus que tem tudo está te trazendo para receber o tudo. Vem como nada mesmo. Vem vendo que não tem nada. Porque quando você chegar aqui, você vai sair daqui surpreendido pela presença de Deus. Você crê? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aplauda aí para acordar o crente. Aplauda aí para acordar esse crente, aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu vou ter um pouco mais de ensinador, tá, irmãos? Então, vamos embora aí. Volta de novo, rapaz. 7 vezes, ele vai 7 vezes, na 7ª, o que você está vendo? Eu vejo uma pequena nuvem. Agora já chegou no momento, talvez de coisas pequenas.
E a gente quer o grande, o extraordinário. Nós queremos coisas grandes acontecer. Quando não tenho nada, a nossa perspectiva é: depois desse nada vai vir coisa grande. E Deus está te dizendo assim: eu estou te ensinando a aprender o nada, mas você vai chegar no pequeno, para valorizar, porque está vindo grande. Glória! Ele está permitindo esse nada, Ele está te levando para coisas pequenas, para você entender que você é pequeno, para você entender que você tem que ser humilde, e se atentar com coisas pequenas, aleluia, porque daqui a pouco é coisa grande. Jesus disse: aquele que tiver uma fé como esse grão de mostarda pequeno, oh glória. Tem gente que chegou aqui no pequeno, alguns chegou no nada, mas alguns chegou pequeno, pequeno, pequeno. Estou vendo uma pequena nuvem. Continua, mas espera. Depois volta de novo, e o menino volta. E quando ele vê, a Bíblia diz que ele vê agora uma grande nuvem. Te prepare, porque grandes coisas. Salmos, por favor, Rafael, fica atento aí, você está crente, né, Rafael? Salmos de número 126, verso 5, por favor. Salmo de número 126, verso... Vamos no 4 para nós entender. Traz-nos outra vez ao Senhor, como do cativeiro, como as correntes das águas. Verso... Rapaz, será que eu vou errar esses salmos? Vamos ele inteiro então. Salmo 126, verso 1 até o 6, vai. 126, 1 ao 6. Quando o Senhor nos trouxe ao cativeiro, os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonhavam. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por quais estamos alegres. Você vai chegar nesse salmo: grandes coisas fez o Senhor por mim. O Deus também que está preparando coisas grandes. Você vai dizer: grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso eu estou alegre. Comecei com nada, foi pequeno, mas agora está multiplicando, está ficando grande. Deus está prosperando, e grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas o Senhor fez por mim.